Antes mesmo do Brasil ser Brasil, antes do português ser falado por aqui, já existia fé, já existia espiritualidade. Existia um povo que dançava para celebrar a vida, que conversava com os ancestrais, que cultuava a natureza e o sagrado com o coração aberto. Esses povos vieram de longe. Foram arrancados de sua terra, de suas famílias, de sua liberdade. Mas não deixaram para trás aquilo que ninguém pode tirar: a alma, a espiritualidade. Neste vídeo, vamos embarcar numa viagem no tempo. Vamos atravessar o oceano, mergulhar nas raízes das religiões de matrizes africanas e entender como esse legado ancestral sobreviveu e floresceu, mesmo diante da dor. Porque falar de candomblé, umbanda, batuque, é falar de resistência, é falar de sabedoria, é honrar aqueles que mantiveram sua fé viva, mesmo quando o mundo todo tentava apagá-la. As religiões de matrizes africanas não nasceram do nada. Elas têm uma história milenar, enraizada nas culturas de diversos povos da África. Desde os rios que atravessam as savanas até as montanhas que tocam o céu, tudo na natureza era sagrado. A espiritualidade africana não se separava da vida cotidiana. Ela estava presente em cada gesto, em cada palavra e em cada movimento. Era a força da terra, do vento, da água e do fogo. Era a reverência aos orixás, divindades poderosas que governavam a vida e o destino dos seres humanos. Os povos que hoje conhecemos como Yorubais, Bantus, Jejes e tantos outros, desenvolviam religiões complexas, onde o culto aos orixás era central. Para eles, os deuses estavam sempre presentes, protegendo, orientando e corrigindo os caminhos dos seus filhos e filhas. Em um mundo onde a natureza e a vida espiritual estavam interligadas, os rituais, danças e cânticos faziam parte de uma conexão direta com o divino. Na África, os orixás eram mais do que figuras mitológicas, eram representantes das forças da natureza. Exum, com sua energia elétrica e vibrante, Orixalá, o grande criador, e Ogum, o guerreiro invencível. Cada um desses deuses governava aspectos diferentes da vida humana. E foi com esse conhecimento, com essas crenças, que o povo africano sobreviveu às adversidades. Essas divindades não só eram adoradas, mas também protegiam, guiavam e serviam como espelhos de virtude e coragem. Mas a história dessas religiões não seria a mesma sem a tragédia do tráfico de escravos. Durante séculos, milhões de africanos foram forçados a atravessar o Atlântico, arrastados para um mundo desconhecido, longe de suas terras. O que muitos não sabem é que esse processo de desumanização não foi capaz de destruir a fé. Ao contrário, a fé se fortaleceu. Chegando ao Brasil, os africanos traziam com eles suas crenças, mas também as suas dores. Sob o olhar severo dos colonizadores, a religião africana era vista como uma ameaça. Muitos foram forçados a esconder seus deuses e rituais, mas a resistência foi firme. Para sobreviver, os negros e negras que chegaram aqui se misturaram com elementos do catolicismo, uma forma de esconder o que era sagrado. Mas, na realidade, estavam criando um sincretismo, uma verdadeira fusão das crenças africanas com as imagens e símbolos do cristianismo. O que parecia ser uma forma de opressão, na verdade, virou resistência. A imagem de Nossa Senhora da Conceição passou a representar Iemanjá, orixá das águas. São Jorge se tornou Ogum, o guerreiro. E assim, lentamente, as religiões de matriz africana começaram a ganhar espaço, ainda que camufladas, nas terras brasileiras. Em 4 séculos, mais de 4.800.000 africanos foram trazidos para serem escravizados no Brasil, o que torna o país o maior importador de escravos do mundo. E nesta conta não estão os que morreram durante a travessia do oceano. Esse número é o equivalente a 1% do total da população da América do Sul nos dias de hoje. Originários de diversas etnias: Yorubais, Fons, Maís, Alçás, Eués, Axantes, Congos, Quimbundos, Umbundos, Macuas, Lundas e diversos outros povos, cada qual possuía sua própria religião e cosmogonia. As religiões afro-brasileiras formaram-se em diferentes regiões e estados do Brasil e em diferentes momentos da história. Por isso, elas adotam não só diferentes formas rituais e diferentes versões mitológicas derivadas de tradições africanas diversificadas, como também adotam nome próprio diferente. Além disso, as religiões tradicionais africanas, bem como o islamismo, dos chamados malês, como os maís e alçás, entraram em contato e absorveram maiores ou menores quantidades de elementos de religiões indígenas,
do catolicismo e, mais recentemente, da doutrina espírita. Entretanto, podem ser estabelecidas duas linhas principais de religiões africanas que tiveram maior influência no Brasil. Um detalhe importante é que o racismo histórico sempre tentou apagar a cultura dos africanos e os reduzirem a uma coisa só, quando na verdade, eram diversos grupos étnicos, cada um com a sua própria característica. Vieram para cá pessoas de diversas regiões. Da Guiné e do Sudão estavam entre outros, os Afantis, Axantis, Jejes, Peus, Alçás, muçulmanos, chamados Malês na Bahia, e os Nagos ou Yorubais. Estes últimos tinham uma grande influência política, cultural e religiosa em ampla área sudanesa. Eram de cultura banto os negros provenientes do Congo e de Angola, os Cabindas, Caçanges, Muxicongos, Monjolos, Rebolos, assim como os de Moçambique, Tongas e Xanganas. Estes povos trouxeram consigo para o continente americano seus costumes, crenças, línguas, danças, ritmos, instrumentos musicais, culinária bem como seus deuses e seus ritos de culto. Essas múltiplas culturas e religiões chegaram aqui sendo espalhadas por diversas regiões. No sudeste brasileiro, por exemplo, a maior parte da população escrava anterior ao fim do tráfico, em 1850, era da região centro-ocidental, vindos principalmente do Congo e de Angola. Locais que cultuavam ancestrais e os inquices, entidades dos cultos congo-angolanos no Brasil. Já o Maranhão e a Bahia receberam muitos africanos da região do Reino do Daomé, que são chamados de Jejes na Bahia e de Minas no Maranhão. Os grupos cultuavam deuses chamados de Voduns. A Bahia também recebeu grupos que falavam a língua iorubá, que cultuavam deuses denominados orixás. A fusão de elementos das tradições Jejes e Nagos deu origem ao candomblé baiano. A organização das religiões negras no Brasil deu-se bastante recentemente. Quando, nas últimas décadas do século XIX, no período final da escravidão, os povos africanos trazidos em levas para o Brasil foram assentados nas cidades, puderam viver com maior contato uns com os outros, num processo de interação e liberdade de movimentos que antes não conheciam. A fixação urbana dos escravizados forneceu as condições favoráveis à sobrevivência de algumas tradições religiosas africanas, com o aparecimento de grupos de culto organizados. O nascimento das religiões afro-brasileiras. Do silêncio das senzalas nasceu o som do atabaque. Da dor nasceu o canto. E da resistência nasceu uma nova forma de cultuar os orixás, agora em solo brasileiro. Foi assim que surgiram os cultos afro-brasileiros candomblé. Umbanda e Quimbanda são as principais religiões de matriz africana no Brasil, cada qual com suas práticas, por exemplo o candomblé. Tendo origem na África, chegou ao Brasil no final do século XVI, trazido por escravos africanos. Objetivo: alcançar o divino pela orientação dos espíritos. Acredita em um Deus, mas também adora uma série de orixás. Práticas: não há incorporação de espíritos. Ritualística: envolve sacrifícios de animais. Umbanda. Origem: surgiu no Rio Grande do Sul na década de 1960, como uma religião afro-brasileira. Práticas: trabalha com a incorporação de espíritos, como os caboclos e pretos velhos. Ritualística: não há sacrifícios de animais. Quimbanda. Origem: surgiu no período da escravidão, quando bantos e tupi-guaranis estabeleceram contato e começaram a praticar a religiosidade juntos. Práticas: trabalha com a incorporação de guias que representam uma emanação de cada orixá. Ritualística: envolve sacrifícios de animais. Essas religiões nasceram da união de diferentes tradições trazidas pelos povos africanos, principalmente iorubais, jejes e bantus. Cada nação cultuava os orixás, voduns ou inquices à sua maneira, mas a base era sempre o respeito pelos ancestrais, pelos elementos da natureza e pelos rituais sagrados. Os terreiros se tornaram verdadeiros refúgios espirituais. Ali, em meio a cantos em Yorubá, danças ritmadas e oferendas cuidadosamente preparadas, os filhos e filhas de santos se conectavam com os orixás. A iniciação, os ritos, o axé, tudo era, e continua sendo, feito com reverência e sabedoria ancestral. A história da Umbanda remonta ao sincretismo cultural e religioso ocorrido no Brasil desde o século XVII. Nesse período, surgiram as primeiras comunidades religiosas afro-brasileiras, documentadas nas práticas rituais africanas, especialmente nos calundos dos escravizados. Esses rituais, realizados em rodas de batuques, representavam uma expressão única de sincretismo entre as crenças africanas, a pagelança indígena e o catolicismo. No entanto, essas práticas eram ostensivamente
sucessivamente perseguidas pelas autoridades civis e colonizadores portugueses. O calundu, portanto, representava não apenas um espaço de culto, mas também um ato de resistência cultural. Uma pintura de Zacarias Wagner, datada do século XVII, ilustra a presença dessas práticas no Brasil. A partir do calundu, o rito africano evoluiu, dividindo-se em duas vertentes importantes, a cabula e o candomblé bantu ou Angola. A cabula sincretizava as crenças africanas com o catolicismo, a pagelança indígena e, mais tarde, o espiritismo kardecista. Com o aumento do número de escravos e a chegada de diferentes povos africanos, o calundu tornou-se mais elaborado, originando o candomblé, que manteve o ritualismo bantu com uma fraca sincretização católica. A prática da Umbanda surgiu nesse contexto, entre os séculos 17 e 19, nos centros de cabula, conhecidos popularmente como macumba. Esses terreiros de cabula já sincretizavam rituais africanos com o catolicismo e crenças indígenas. Organização da Umbanda como religião. A cidade de São Gonçalo, localizada no estado do Rio de Janeiro, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento e na consolidação da Umbanda. Foi nesse cenário que a religião se estruturou, servindo como berço para uma prática que se espalharia por todo o Brasil. O contexto de São Gonçalo proporcionou não apenas o surgimento da Umbanda, mas também contribuiu para a criação de uma identidade única, incorporando as características e influências locais. Zélio Fernandino de Moraes foi o responsável por adaptar esses rituais sob uma roupagem espírita kardecista, fundando assim a Umbanda organizada. Paralelamente, a macumba popular, surgida no final do século XIX, no Rio de Janeiro, diferenciava-se pela influência de rituais de Ejenagô e do esoterismo europeu. A partir do calundu, o rito africano evoluiu, dividindo-se em duas vertentes importantes, a cabula e o candomblé bantu ou Angola. A cabula sincretizava as crenças africanas com o catolicismo, a pagelança indígena e, mais tarde, o espiritismo kardecista. A consolidação popular da Umbanda ocorreu no Terceiro Congresso, em 1973, quando a religião se afirmou como expressiva no campo das atividades assistenciais. A aceitação mais aberta, no entanto, restringia-se às vertentes com apagamento dos elementos negros em detrimento do sincretismo católico. A Umbanda se popularizou por meio de sua raiz africanista encontrada na cabula do Rio de Janeiro, também conhecida como macumba. Esse processo de embranquecimento da Umbanda suprimiu elementos africanos, tornando-a mais palatável às classes alta e média, enquanto vertentes que mantêm mais práticas africanas são relegadas à marginalidade. A Umbanda branca se opõe à tendência de recuperar os valores africanos presentes na religiosidade popular, resultando em uma dicotomia na prática da Umbanda no Brasil. Mesmo com toda a riqueza cultural e espiritual, as religiões de matriz africana sempre enfrentaram perseguição, alvo de preconceito, racismo religioso e até violência. Terreiros foram queimados, pais e mães de santo foram presos ou ridicularizados. Mas o povo de Axé não se curva, não se cala. Cada batida de tambor é um grito de resistência. Cada oferenda deixada com amor é uma lembrança de que a fé não pode ser apagada. E a cada geração, mais pessoas reconhecem a beleza, a profundidade e a importância dessas tradições. Nos terreiros de candomblé e umbanda, tudo tem significado. A roupa branca não é só traje, é pureza, é respeito, é conexão. O toque do atabaque não é só música, é chamada. É o som que abre caminhos entre mundos. O corpo que dança, não dança por vaidade. Dança porque está sendo montado. Porque está sendo cavalo de um orixá, de uma entidade, de uma força que se manifesta com presença viva. Cada gesto tem história. Cada folha tem axé. Cada palavra em Yorubá é um pedaço de África que sobreviveu à travessia do tempo e do oceano. A religião de matriz africana é corpo, é canto, é tempo circular. É ver o mundo não como algo separado, mas como um grande elo entre vivos, mortos e deuses. Os ancestrais estão aqui. Eles dançam com a gente. Eles respondem nos búzios. Eles vêm no cheiro do incenso, no balançar da guia no pescoço, na força de um ebó bem feito. É por isso que quem entra num terreiro pela primeira vez sente algo que não sabe explicar. Porque ali não é só religião. É energia. É ancestralidade pulsando. É um tipo de espiritualidade que não te pede para negar o mundo, mas sim para dançar com ele. Personagens que marcaram a história das religiões afro-brasileiras. A história do candomblé e da umbanda não é só feita de orixás e entidades.
Ela também é feita de pessoas que ousaram manter a fé viva em tempos de dor. São nomes que talvez não apareçam nos livros de história, mas que são eternizados nos corações de quem carrega o axé. Mãe Menininha do Gantois, um dos nomes mais reverenciados do candomblé. Sacerdotisa do terreiro Ilê Axé Yaomini Amacê, em Salvador, ela foi um símbolo de sabedoria, firmeza e dignidade. Sua liderança ajudou a abrir caminhos para o respeito às religiões de matriz africana, inclusive com intelectuais e artistas buscando sua orientação. Ela dizia: "O candomblé é bonito, é sagrado. Quem quiser conhecer, venha com respeito." Pai Joãozinho da Gomeia, um babalorixá poderoso, respeitado em todo o Brasil. Tinha um terreiro no Rio de Janeiro e foi conhecido não só por sua força espiritual, mas também por lutar contra o preconceito, mesmo sendo um homem gay em pleno século XX. Ele mostrava que o axé é para todos, e que a fé acolhe. Zélio Fernandino de Moraes, fundador da Umbanda no Brasil. Em 1908, recebeu o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que anunciou a criação de uma nova religião, brasileira, aberta e espiritualista. Ele rompeu com o elitismo do espiritismo tradicional da época e deu voz aos pretos velhos, caboclos e crianças, entidades marginalizadas, mas cheias de luz. Tia Ciata, uma mãe de santo que também foi uma das raízes do samba no Brasil. Sua casa, no Rio de Janeiro, era um terreiro, mas também um ponto de encontro cultural. Ela cozinhava para os orixás, acolhia os músicos e, com sua fé, ajudou a plantar as bases da cultura negra no Brasil urbano. Essas pessoas, e tantas outras, mantiveram a fé acesa. Foram guardiões da espiritualidade africana no Brasil. Foram resistência. Foram amor. E continuam sendo exemplo para todos nós. Os primeiros terreiros no Brasil, onde tudo começou. Quando falamos dos primeiros terreiros de religiões afro-brasileiras no Brasil, estamos falando de lugares sagrados. Lugares onde a espiritualidade africana criou raízes profundas, mesmo em solo de dor. Foram nesses espaços que o axé foi mantido vivo, que os orixás encontraram morada e que os filhos e filhas de santo puderam, enfim, respirar fé em liberdade, mesmo que em segredo. Ilê Axé Ianá Socá, terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, Salvador, Bahia. Considerado o primeiro terreiro de candomblé formalmente estruturado no Brasil, fundado no século XIX por 3 mulheres africanas da nação Queto, Ianaço, Iacalá e Iaadetá. A Casa Branca é um verdadeiro símbolo da tradição nagoiorubá no Brasil, e até hoje é referência de força espiritual, resistência e continuidade. Ilê Axé Opo Afonjá, Salvador, Bahia. Fundado em 1910 por Mãe Aninha, uma das mais importantes líderes religiosas da história do candomblé. O terreiro se tornou não apenas um espaço religioso, mas também um centro de pensamento, cultura e política do povo negro. Mãe Aninha dizia: "Axé é vida. Axé é união." Roça do Venturas, Ogô do Bogum Malê Rundó, Salvador, Bahia. Esse é um dos terreiros mais antigos e importantes da nação Jeje, de origem Fon, do atual Benin. A Roça do Ventura preserva rituais e cantos que ainda são falados na língua original africana, sendo um patrimônio imaterial da história afro-brasileira. Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fundada por Zélio Fernandino de Moraes em 1908, essa foi a primeira casa da Umbanda reconhecida oficialmente. Foi ali que o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou o nascimento de uma nova religião brasileira, voltada para a caridade, o acolhimento e o trabalho espiritual com entidades da ancestralidade. Esses terreiros não são só templos, são guardiões da memória, da cultura, da espiritualidade e da força do povo negro neste país. Cada um deles é um elo com a África, uma semente que resistiu ao tempo e floresce até hoje. Quem frequenta os terreiros hoje? A nova cara da fé ancestral. Durante muito tempo, os terreiros foram espaços marginalizados. Eram vistos com medo, com preconceito, com ignorância. A fé ali era chamada de feitiçaria, de coisa do demônio, de superstição. Mas o que muitos não viam, e ainda não veem, é que dentro de um terreiro bate um coração enorme. Um coração que acolhe. Hoje, os terreiros continuam sendo lugares de fé, de força e de tradição. Mas também se tornaram espaços de cura emocional, de resgate identitário, de acolhimento para quem nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum. Tem gente preta, branca, pobre, rica,
Tem mães solteiras, tem idosos, jovens, acadêmicos, artistas. Gente ferida, gente em busca de paz, gente que quer entender a vida por outro caminho. Gente que encontrou no tambor aquilo que nenhuma outra religião ofereceu: respeito, escuta, axé. Os terreiros não pedem que você negue quem é. Ao contrário, eles te ajudam a descobrir sua força, sua ancestralidade, sua missão no mundo. O candomblé e a umbanda não são apenas religiões, são modo de vida, são comunidade, são resistência viva num país que ainda tem muito a aprender sobre respeito. E para quem acha que tudo isso ficou no passado, um aviso: os orixás estão vivos. As entidades estão falando. E os terreiros continuam abertos, de braços e coração escancarados, para quem quiser chegar com humildade e verdade. Além de serem manifestações religiosas, essas tradições desempenham um papel significativo na preservação da herança cultural africana no Brasil. Elas representam um espaço de resistência e afirmação da identidade afro-brasileira, oferecendo um sentido de comunidade e pertencimento para seus praticantes. Através das religiões afro-brasileiras, elementos como a música, a culinária, a língua e o artesanato africano foram mantidos e adaptados ao longo dos séculos, enriquecendo a cultura brasileira de forma notável. Essas religiões enfrentaram, e ainda enfrentam, discriminação e perseguição, principalmente devido ao racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Durante o período colonial e imperial, as práticas afro-brasileiras foram frequentemente reprimidas, sendo vistas como heréticas ou supersticiosas pelas autoridades religiosas e civis. Apesar dessas adversidades, elas conseguiram sobreviver e se transformar, sendo hoje reconhecidas como parte do patrimônio cultural e material do Brasil. As religiões afro-brasileiras não são apenas parte do passado. Elas são parte de um Brasil presente e vibrante. O candomblé, a umbanda, o batuque, o tambor de mina, essas religiões continuam vivas, ajudando a formar a identidade de milhões de brasileiros. E elas vão continuar a crescer, a expandir, porque a espiritualidade que elas carregam é mais forte do que qualquer perseguição. Então, se você nunca pisou em um terreiro, vá com respeito, com humildade. Lá, você não encontrará apenas fé. Você encontrará uma história de resistência, amor e axé. E até a próxima!